Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o coração e estamos tentando retomar esse formato com mais interação. Hoje a gente teve música, foi um momento muito bacana e é um momento de palavra também, de dízimos e ofertas, que vai ser muito relevante nesse novo tempo. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o coração. O David falou semana passada sobre a nova estação, né? E hoje eu vou continuar a nossa série sobre o coração pegando um gancho do que eu falei na última reunião que eu ministrei, sobre preparar o nosso coração para o fim. E o David falou sobre nova estação e hoje eu vou falar novamente sobre preparar o nosso coração para o fim. E parece algo contraditório à primeira vista, parece um paradoxo falar de uma nova estação e falar sobre o fim dos tempos, mas eu acredito que não, eu acredito que tem tudo a ver, porque a consciência do fim que nos dá forças para os inícios. As pessoas que mais trabalharam para o reino de Deus foram aquelas pessoas que tinham uma consciência de fim muito aguçada, que tinham o seu olhar fixo em um reino vindouro, que já começou agora, mas que vai se completar no porvir. Por isso, essa consciência cristã é coerente. Existem um grupo que só pensam no reino vindouro e abandonam a vida na terra, e existem pessoas carnais que estão presas somente à sua vida na terra e esquecem o reino vindouro. Então a Bíblia ela nos dá essas duas perspectivas. O reino já veio, o reino já chegou, o reino de Deus é chegado, Jesus disse. Então a vida acontece aqui agora. Porém, existe um reino que vai se consolidar no futuro. Então a gente já tem que trazer esses princípios do reino vindouro para acontecerem agora e anunciarem o reino chegando na terra. Esse é o maior testemunho que podemos dar como cristãos individualmente e como igreja. Trazer o reino de Deus para a terra, venha a nós o teu reino, essa é a tarefa da igreja, trazer os valores do reino de Deus para cá hoje, no agora. Então faz todo sentido iniciarmos uma nova etapa e pensarmos no fim dos tempos. E eu falei na última vez que a preparação para o coração, para o fim, se dá em duas etapas. Se dá em discernimento dos nossos dias, discernimento dos sinais do fim, e se dá também pela preparação do nosso coração, do nosso ser interior. Então, naquela mensagem, eu enfatizei o discernimento dos fins. Eu trouxe vários acontecimentos geopolíticos que estão se configurando no momento, que apontam para uma aproximação muito grande, muito eminente para o fim dos dias, para a grande tribulação. E hoje eu quero focar na segunda parte. Hoje eu quero focar na preparação do nosso ser interior, do nosso coração. E como nós já temos visto, coração fala do nosso ser interior, fala daquela área da nossa vida em que governa todo o nosso ser, onde habitam todas as nossas vontades, todos os nossos desejos mais profundos. Então, o ser interior, para um judeu, biblicamente falando, é o centro das nossas vontades, é da onde surgem todas as coisas, todas as nossas vontades, e por isso que Jesus alertou para a gente, o salmista, o Provérbios, perdão, por isso que Salomão alertou para que a gente guarde o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus também foi bem claro nisso, né? Quando ele diz que do nosso ser interior que surgem as maldades, as ganâncias, os adultérios, e não o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem de dentro, já está contaminado o nosso coração. Então, é isso que eu queria dar continuidade para a nossa reflexão hoje. E o texto base que eu queria ler com vocês é Hebreus capítulo 12. Quem tiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12.
a partir do verso 25. A partir do verso 14, o autor de Hebreus já começa a nos trazer alguns pontos importantes para os nossos dias, para essa preparação do nosso coração. Ele começa dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para serem santos. Então existe um esforço, existe uma responsabilidade nossa de nos aperfeiçoarmos e buscarmos a graça de Deus que derrama, que ele disponibiliza sobre nós para o nosso aperfeiçoamento. E por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém encontrará com Jesus sem santidade. Só encontrará Jesus no fim dos dias, no grande dia, aqueles que estiverem com as mãos limpas, que estiverem em santidade. E ele continua: cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus. Então, novamente, ele foca nessa responsabilidade nossa, como David trouxe em João capítulo 15, semana passada, de permanecermos conectados nessa videira, de permanecermos fixos nela para que a gente receba os nutrientes da videira, que é Jesus. E nós somos os ramos. Então, existe um esforço nosso. Então, existe uma parcela de responsabilidade nossa de buscar, de bater na porta, de orar, de jejuar, de fazer algo que nós podemos fazer. E depois Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, que é nos mudar, que é mudar o nosso coração, que é algo que a gente não consegue fazer, porque nosso coração é falho, é inclinado ao mal, inclinado ao pecado, e isso só Ele pode fazer. E a partir do verso 25, ele diz algo muito importante. Ele diz o seguinte: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoraremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, quando o texto diz que aquele que, no verso 25, aquele cuja voz outrora abalou a terra, o autor de Hebreus está remetendo ao Monte Sinai, quando Deus se revela ao povo no Monte Sinai, lá em Êxodo capítulo 19, verso 18, que diz que Deus tomou o templo, Deus tomou o monte, Deus desceu com a sua glória sobre o monte e o monte tremeu. Então o autor recupera esse contexto da tirada do povo do Egito, de Êxodo 19. E quando ele diz que ainda outra vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu, ele arremete a Ageu capítulo 2, verso 6. E ele aplica esse versículo, esse contexto de Ageu, a uma segunda vinda de Cristo, ao retorno do Messias, ao retorno de Jesus. Então, isso fala para nós sobre abalarmos as nossas estruturas, abalar o nosso coração, abalar o nosso ser interior e para que haja um refinamento. Ele termina falando isso. Deus é um fogo consumidor. E fogo na Escritura, toda vez que os autores usam a palavra fogo, a ideia é de purificação. Por quê? Porque o fogo é quem purifica a prata e o ouro. Por isso Deus é o nosso fogo consumidor. Deus, ele é o purificador. Ele vem com seu fogo sobre nós, não para nos destruir, não para nos aniquilar,
mas para nos provar, para nos afinar, refinar, como é feito com a prata, como é feito com o ouro, com as pedras preciosas. Quando elas vão passando pelo fogo, a sujeira vai subindo e vai permanecendo aquilo que é sólido, aquilo que é limpo, aquilo que é puro, aquilo que não tem mácula. Então essa é a ideia, essa é a ideia desse texto. É Deus nos abalarmos, é Deus nos abalar para que a sujeira seja removida e aquilo que é eterno permaneça, porque nós estamos recebendo um reino inabalável e nós precisamos ser pessoas inabaláveis, pessoas com uma fé inabalável, como nós cantamos. Então, por isso nós estamos clamando, dá-nos uma fé que não se abala. É por isso que nós cantamos, Senhor, caminhamos pelaquilo que o Senhor nos ouve, queremos ouvir sua voz. E não somos daqueles que retrocedem agora. Nós não somos daquele tipo de pessoas que, no momento dos abalos, como nós estamos passando agora, não somos daqueles que voltam atrás. Nós não somos, ou pelo menos não queremos ser, Senhor. Nós queremos ser pessoas de reino que se dispõem e se dispõe a passar por esses abalos e a remover aquilo que é abalável, aquilo que é passageiro, aquilo que é palha, que é feno, que vai se queimar, para que fique aquilo que é inabalável. E a gente consiga passar por esse momento de tribulação, por esse momento de dificuldades, em fé. Porque quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, isso é muito interessante. A palavra ali é amuná. Fé ali é amuná. E amuná é um termo militar, que significa estar em posição inabalável. Estar em posição de sentido inabalável, independente das circunstâncias à nossa volta. Então isso é viver pela fé. Isso é ter fé. É viver numa posição de sentido, ouvindo o nosso general, inabalável, de forma inabalável, de uma forma que as circunstâncias não nos afetem. A nível profundo, claro. É claro que a gente pode sentir medo em algum momento, é claro que a gente pode estremecer em algum momento, mas a nossa base, o nosso alicerce está firmado na rocha e a gente consegue se reerguer. Diferente daquelas pessoas que não estão firmes, que não estão inabaláveis e edificaram a sua casa sobre a areia, e vêm os ventos e tudo se rui, tudo cai. Então, esse tipo de pessoas que queremos ser, esse tipo de pessoas que queremos desenvolver na nossa comunidade, pessoas de fé inabalável, pessoas que não se abalam, pessoas que estão dispostas a serem abaladas para remover aquilo que é abalável, mas que não se desanimam no caminho, que não retrocedem. Esse é o tipo de pessoas que queremos ser e queremos desenvolver na nossa comunidade. E eu lembrei de uma palavra que o Anderson trouxe para a gente no nosso aniversário de 5 anos. E ele nos fez uma pergunta em outubro do ano passado. Ele fez uma pergunta para a gente. Nós estamos dispostos a bancar o avivamento? E estávamos falando de avivamento, se eu não me engano, nesse período. Então, isso talvez foi no aniversário de 4 anos. Foi no de 4 ou no de 5 anos que o Anderson trouxe essa palavra para nós. E o diagnóstico que me veio à mente com todo esse cenário que nós vivemos nos últimos meses é que, pelo menos no quesito quantitativo, não estávamos dispostos e disponíveis para bancar o avivamento, porque não conseguimos manter aquele espaço com o nosso número de pessoas, e se viessem mais pessoas, talvez não conseguiríamos ter coração para suportar o discipulado, o acompanhamento dessas pessoas, talvez não teríamos força. Então não conseguimos passar por esse teste, não estávamos dispostos a bancar o avivamento. Se vier mais pessoas agora, a gente vai ter um espaço mais reduzido, uma organização mais reduzida, uma forma diferente de trabalhar. Não vamos ter mais um local público com a porta aberta para a rua.
Então, nesse sentido, o diagnóstico que chegamos à nossa comunidade é que, a essa pergunta do Anderson, não estávamos dispostos a bancar o avivamento. Porém, nem tudo está perdido. A gente pode se reconfigurar, a gente pode trabalhar de outras maneiras, a gente pode experimentar um avivamento não só no sentido quantitativo, mas principalmente no sentido qualitativo, de pessoas de reino de Deus, de pessoas que estão dispostas a, de fato, morrer e carregar sua cruz diariamente e seguir a Jesus. Eu acho que esse é o principal. O avivamento qualitativo é o principal. A quantidade ela é uma consequência, ela pode ocorrer ou não, mas o mais importante é aqui dentro, é a nossa qualidade. Mas esse processo de transformação do nosso ser interior, ele passa por uma fase, ele passa por um processo, existe um processo. E a primeira fase desse processo é a negação. O homem natural, ele tende a resistir a Deus, ele tende a negar não só a existência, mas negar os valores, negar a intervenção de Deus, negar a ação dele na nossa vida. E um segundo momento é um momento de convencimento intelectual. Depois que nós abandonamos essa fase de negação, se nós não rejeitamos a revelação de Deus e nós nos dispomos a ser transformados por Ele, a gente passa por um processo de convencimento. As verdades do reino de Deus, elas começam a nos convencer. A gente começa a acreditar em algumas coisas. A gente começa a acreditar que Deus existe. E isso não significa que somos convertidos ainda, porque, como a Bíblia diz, Tiago, se eu não me engano, ele diz que até os demônios creem. Então os demônios também creem em Deus. Então por isso que isso é uma fase mais superficial do discipulado e não aponta ainda para uma salvação genuína, porque os demônios creem e tremem, né, como a Bíblia diz. Então crer em Deus não é algo muito, não é um sinal de salvação, é um novo passo, é um passo além daquela negação inicial, mas ainda não faz parte de uma conversão genuína. E isso é o Pedro negando Jesus. O Pedro negando Jesus, para mim, talvez ele se encontrava ainda nesse período de convencimento intelectual. Essa é a diferença de estar com um discurso preparado para um coração preparado. O discurso ele pode estar preparado, a gente pode falar de Jesus, pode falar de Deus, mas talvez se o coração ainda não estiver preparado, se essa mensagem intelectual, se essa verdade intelectual não desceu para o nosso coração, não se assentou no nosso coração como uma verdade absoluta e que está disposta a ser vivida apesar da morte, inclusive a custo da nossa vida, isso acontece como aconteceu com Pedro. Na primeira oportunidade, ele negou a Cristo. E isso aponta para apenas um convencimento. E a última fase da transformação do nosso coração para que ele esteja preparado para vencer dias difíceis como podem vir, é a conversão do coração. Isso é o que o Henry Nouwen chama no livro dele de conversão do coração. Nós só somos discípulos de fato de Jesus, irmãos, quando o nosso coração é convertido, não só quando a nossa mente é convertida, mas o coração. Isso tem que descer e assentar para dentro de nós, para dentro do nosso ser interior. E isso acontece quando a gente começa a colocar em prática as verdades que a gente já acreditava na segunda-feira. Porque no domingo é muito fácil viver o reino de Deus. A gente está no meio de pessoas, as pessoas estão nos olhando, estamos no meio de um ambiente eclesiástico. Então é um meio muito propício para, inclusive, a gente colocar máscaras, colocar capas religiosas. Mas quando a gente começa a viver as verdades do reino na segunda-feira também, não só no domingo, isso é um sinal de que o nosso coração já está sendo transformado e está sendo preparado para o fim dos tempos, para o que pode vir. E isso é o Pedro morrendo crucificado.
esse Pedro morrendo crucificado, de fato, aponta para uma conversão genuína do coração. Não só de captação de verdades intelectuais, mas de uma conversão interior. Isso sim aponta para uma conversão do coração. E eu queria trazer algumas características de um coração preparado para esse tempo que a gente pode estar começando a vivê-lo. Eu queria trazer 4 características. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. A gente vai falar dessa primeira característica de um coração preparado, que é uma característica moral, que tem a ver com não viver na prática do pecado. Não estou dizendo não pecar. O próprio João fala, não há ninguém que não peque. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então estou falando de uma prática, de uma vontade desenfreada, de uma vontade descontrolada e uma abertura do nosso ser para essas vontades. Eu não estou falando de pessoas que resistem, e em algum momento caem, em algum momento tropeçam. Não. Nós estamos falando de prática de vida, de prática de pecado. E 1 João capítulo 3, verso 7, diz o seguinte: Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica o pecado, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então, meus irmãos, a primeira característica de um coração que está preparado para o fim dos tempos é uma vida de santidade. Porque, como lemos em Hebreus 12, sem santidade ninguém verá o Senhor. É impossível. Deus é santo, ele não se mistura com o pecado, com a prática de pecado. Então não tem como encontrarmos Jesus em pecado. Então essa é uma primeira característica, uma característica moral. A segunda característica é uma característica social. Aquele que de fato conheceu a Cristo, aquele que de fato experimentou da vida eterna, ele pratica o amor, ele vive uma vida de doação, de caridade, de se doar pelo outro. Então essa é uma segunda característica, uma característica social. E João continua falando isso a partir do verso 15, do mesmo capítulo 3, ele diz o seguinte: quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e ver o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Até verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, a prática do amor, a prática do pensar no outro é uma segunda característica de um coração que já está preparado para o fim dos tempos e está preparado para qualquer coisa que pode vir. Então, primeiro, uma característica moral, segundo, uma característica social. Terceira característica de um coração preparado para o fim é foco. Foco na missão que lhe foi dada. E eu queria ler com vocês Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13. Abram comigo. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13.
Paulo diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, por Cristo Jesus. Irmãos, perdão. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo? Nós que somos maduros, nós que já alcançamos uma maturidade, temos que viver dessa forma. Qual forma? Prosseguindo para o alvo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquilo que está diante de nós, daquilo que foi nos dado como vocação, daquilo que foi nos dado como missão aqui na Terra. Então, o foco naquilo que Deus nos falou é uma terceira característica de um coração preparado. Foco no reino de Deus. É uma pessoa que está concentrada naquilo que Deus fala. É uma pessoa que não se distrai com as distrações da vida. É uma pessoa que não se distrai com as dificuldades da vida. Ela consegue passar pelo vale da sombra da morte, olhando para a promessa de Cristo para a vida dela. Ela não se distrai. Ela é concentrada. E uma vez me perguntaram já por que eu não fiz, depois de fazer educação física, por que eu não fiz nutrição? Por que eu fui fazer filosofia, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olhando pelo ponto de vista mercadológico, faria muito mais sentido eu fazer uma nutrição, eu fazer uma fisioterapia, porque tem mais a ver com a minha área. Eu posso recuperar uma pessoa se eu for um fisioterapeuta e depois começar a treinar ela. Ou se eu for um nutricionista, eu posso prescrever alimentação e fazer o treinamento físico. Mas eu costumo dizer para a pessoa o seguinte: olha, nutrição e fisioterapia é muito legal, mas o que tem mais a ver comigo, o que eu tenho ouvido do pai, é filosofia. Então, por mais que a lógica humana não pareça tão fechar, né? A conta não fecha, né? Como o David diz. Do ponto de vista humano, parece que a conta não fecha, mas do ponto de vista de Deus, a conta fecha, porque ele não vê como o homem vê. E eu estou me esforçando para focar naquilo que ele me fala. E mesmo que filosofia não seja um mercado tão atraente, mas isso é o que eu amo fazer, isso é o que eu tenho ouvido que ele quer me usar aqui na Terra, então eu tenho que concentrar nisso, eu não tenho que me preocupar com outras coisas periféricas. Ele já prometeu que cuidaria de mim se eu buscasse o reino de Deus, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Então eu estou tentando e me esforçando, como o autor de Hebreus me instrui, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a buscar ser santo. E o resto ele vai cuidar. O que eu não posso fazer, ele vai fazer. Então, isso é uma terceira característica. Foco naquilo que Deus nos falou. Tenha o foco naquilo que Deus tem te falado nesses dias. E relembre daquilo que ele já te falou há muitos anos. Traga isso à memória na sua vida, para que você não se distraia, para que você não perca o foco da coroa que está preparada para nós no grande dia. Então não deixe que esse momento de tribulação, nesse momento de caos, não só financeiro, mas caos psicológico, onde alguns meios de transmissão de mídia têm feito um terror, uma mostra da realidade, um recorte da realidade de uma forma que parece, ao que tudo indica, para trazer mais pânico para a população.
Não deixe que isso te abale, não deixe que isso te afete. Mantenha a sua saúde integral, mantenha a sua saúde espiritual em dia. Concentre no reino de Deus, concentre na sua leitura bíblica, concentre nas suas práticas espirituais, concentre na sua saúde mental. Peça a Deus para que renove a sua mente. E concentre também na sua saúde física, gente. Muita gente tem negligenciado a prática de exercício físico nessa fase. E isso é muito importante porque está tudo interligado, nós somos um ser integral. Dificuldades psicológicas podem afetar o seu corpo, o sedentarismo pode fazer com que você fique com o psicológico mais abalado e vice-versa. Então mantenha o foco no reino de Deus e você precisa estar integralmente são para se manter fixo com os olhos no reino de Deus. Você não pode ser um banco, como David usa esse exemplo. Você não pode ser um banco com das pernas mancas, uma das pernas em falta, porque você será uma pessoa manca e incompleta. Então, mantenha o foco no reino de Deus, cuidando das 3 áreas da sua vida, não só da vida financeira, não só da vida mental, mas da sua vida espiritual e física também. E por isso vai ser importante também a fidelidade de todos nessa nova fase nossa. Nós estamos entrando para uma casa e, como o David disse semana passada, nosso sonho é conseguir investir todo o recurso que entra na comunidade em pessoas. Então, a ideia é fazer com que a casa seja autossustentável, com que a gente produza negócios do reino para conseguir subsidiar o aluguel da casa. E todo o recurso que entrar na comunidade a gente investir em pessoas. Investir em pessoas que têm o foco no reino de Deus. Imagina que grandioso não seria nós podermos, como comunidade, bancar a faculdade das nossas crianças. Imagina o Pedro, por exemplo, quer fazer teologia, sei lá. Imagina o Gabriel querendo fazer mecatrônica, robótica. E eles perceberem que isso é a vocação deles e a gente investindo como comunidade na formação deles. Isso o reino de Deus vai ganhar muito com isso. Então essa é a nossa nosso grande desafio para frente. E o último valor que eu queria trazer, que eu acho que é um dos mais importantes, de um coração, última característica de um coração preparado para o fim dos tempos, é um coração que a vida perde o valor. A vida toma outra proporção para esse coração. E eu queria ler João capítulo 12 com vocês. João capítulo 12, Jesus diz o seguinte. João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Irmãos, Jesus está falando de uma semente. E a semente, para dar frutos, ela só pode gerar frutos se ela morrer. Se ela quiser preservar a sua vida de semente, ela não vai gerar fruto. Ela não vai se tornar uma árvore e se tornar muito maior. Ela precisa morrer. Ela precisa entrar na terra e morrer para que ela gere frutos e muito mais frutos, para abençoar muito mais pessoas. Porque uma semente pode alimentar um passarinho, mas uma árvore pode alimentar multidões. Então, e aquele que ama a sua vida vai perder. E aquele que perde a sua vida por amor a Jesus, odeia aqui, não é no sentido de você ser um sadomasoquista, de odiar o mundo, odiar a existência, não é isso. É você não amar as coisas acima de Deus, não amar esse mundo, não amar
as coisas dessa terra acima de Deus. É você não fazer mais conta dessa vida do que na vida que está por vir. Então nós precisamos morrer de fato. E o último texto está em Filipenses capítulo 1, que a gente leu o capítulo 3. Agora volte um pouquinho em Filipenses capítulo 1, verso 19. Irmãos, Paulo escreveu essa carta da prisão. Essa é uma carta chamada Carta da Prisão, juntamente com outras cartas. E Paulo chama, essa carta é considerada também como uma carta da alegria. Por quê? Porque Paulo cita a palavra alegria várias vezes. E olha o que ele diz, escrevendo da prisão, passando dificuldades, privações, ele diz o seguinte, um pouquinho antes ele fala, de fato continuarei a alegrar-me, verso 19, pois se o que está me acontecendo resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, Filipenses, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, convencido que eu vou permanecer no corpo, sei que vou permanecer e continuo com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, isso são palavras muito profundas. Eu acho que são palavras, uma das palavras mais profundas que alguém pode ter proferido na existência humana. Viver é Cristo e morrer é lucro. Irmãos, só pessoas que tiveram contato com uma realidade extraterrena, com uma realidade que está além de tudo isso que nós podemos ver e pegar e tocar, pode dizer algo desse sentido. Porque naturalmente nós queremos preservar nossa vida. Naturalmente nós queremos preservar nossa existência. Porque se Deus não existe e se essa vida é tudo que temos, nada mais natural do que queremos preservar ao máximo a nossa vida. Por isso que as pessoas, a ciência avança cada vez mais para desenvolver meios de retardar a morte. Por quê? Porque a morte é algo que nós naturalmente queremos evitar. E a palavra aqui, Paulo, quando ele diz que vai partir, isso é uma figura de linguagem para morrer, porque ele está esperando a sua condenação na cadeia. Então ele sabe que ele pode ser condenado à morte. E ele escreve nesse momento que a vida dele está em risco, ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque se ele morrer, o que ele fala que é muito melhor, ele vai encontrar com Cristo. Então, da perspectiva cristã, da ótica cristã, morrer não é o fim. Morrer, inclusive, é lucro. Por quê? Porque nós vamos desfrutar daquilo que nos foi prometido durante toda a nossa vida, desfrutar da vida eterna com Deus. E a palavra partir é uma palavra que ele usa de um contexto agrícola, que é o ato de tirar a canga do boi. Então, partir, morrer, essa palavra que Paulo está usando aqui, traz uma ideia de tirar a nossa carga. O boi, quando você retira a canga dele, ele está trabalhando há horas com aquela canga nas costas. Quando você tira aquela canga, isso traz um alívio.
Então, partir para Paulo, o que ele está querendo dizer é: morrer para nós é o fim de um fardo, é o fim de um fardo de lutar nessa vida com tanta dificuldade, com tanta injustiças por parte de governantes, por parte de pessoas. Então, morrer para nós é o fim de um fardo. Por isso, morrer é lucro, porque nós vamos encontrar com Cristo. E se nós não enxergamos a vida dessa forma, algo está errado conosco. E quando eu penso também na nossa luta diária contra o pecado, eu entendo muito bem o que Paulo está falando, porque a vida cristã ela é marcada por uma luta diária contra o pecado. E abrindo o coração, tem dias que eu acordo de manhã e penso assim: ô Jesus, é tão difícil essa luta, poderia ser hoje a sua vinda. Porque mais um dia começa e mais um dia eu tenho que negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, negar tudo aquilo que o meu ser interior caído clama para conseguir permanecer conectado na videira. Então, isso é uma luta diária do cristão. Então, talvez se você não você tenha resistência tão grande com a morte, talvez se você reluta tanto em morrer fisicamente, né, dizendo, talvez é porque a vida está sendo muito mais leve para você do que para a maioria dos cristãos. E talvez isso se dê porque você ainda não tem combatido o pecado de forma como deveria. Como o próprio autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 4, diz, vocês ainda não, na luta contra o pecado, vocês ainda não foram a ponto de derramar o próprio sangue. Isso é muito interessante que o autor de Hebreus diz. Ele diz o seguinte, verso 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha que interessante. Então, existe um esforço, como o próprio autor disse lá no texto que a gente leu, existe um esforço para que nós possamos ficar conectados na videira, para que a gente possa continuar recebendo nutrientes dela. E o esforço para a luta contra o pecado, ele tem que ser a níveis agressivos. O pecado ele não é brincadeira, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que combater o pecado na nossa vida até o ponto de derramar o próprio sangue, até o ponto de tomar atitudes drásticas. E cada um no seu contexto, na sua realidade, no seu tipo de pecado, em que cada um tem mais dificuldade, sabe do que eu estou falando. O que você precisa fazer para combater o pecado de forma radical na sua vida. Então, isso é uma característica de pessoas que a vida perde um pouco valor. A vida perde um pouco de valor, porque a nossa vida aqui na Terra, ela tem que ser uma vida pensando num reino vindouro. Então, negar a nós mesmos faz parte de fazer com que a vida perca o valor. E tem um satirista grego que escreveu algo muito interessante sobre os cristãos do segundo século. Ele chama Luciano de Samosata. Ele viveu de 125 a 181 depois de Cristo e ele registrou isso sobre os primeiros cristãos. Olha que interessante. Os cristãos, como sabem, adoram um homem até hoje. Então ele é um satirista, ele ironiza a fé cristã. Esse é o contexto da fala dele. Como vocês sabem, muitos cristãos adoram um homem até hoje. O personagem distinto que introduziu seus rituais insólitos e foi crucificado por isso. Essas criaturas mal orientadas começam com a convicção geral de que são imortais, o que explica o desdém pela morte e a devoção voluntária que são tão comuns entre eles. E ainda foi incutido neles pelo seu legislador, que é Jesus, seu legislador original, que são todos irmãos, desde o momento em que se convertem. E negam os deuses da Grécia, e adoram o sábio crucificado, e vivem segundo as suas leis. Tudo isso adotam como fé, e como resultado dessa fé, desprezam todos os bens mundanos, considerando-os simplesmente como propriedade comum. Irmãos, isso é um relato histórico de um autor no início da igreja, dos primeiros cristãos,
de como como eles percebiam a vida. Então, um ponto interessante que eu queria chamar a atenção é que ele diz que o fato desses cristãos acreditarem que são imortais explica o desdém deles pela morte. Por quê? Porque nesse momento os imperadores romanos perseguiam os cristãos. E os cristãos se negavam a adorar os deuses da Grécia. E por isso os cristãos, com muita serenidade, respondiam aos legisladores: olha, eu não vou adorar Nero, eu não vou adorar Trajano, eu não vou adorar os governadores que eram tidos como deuses. E aí eles oprimiam eles e falavam: olha, se vocês não negarem, vocês vão morrer. E vão morrer morte de mártires, vocês vão ser, como chegaram a fazer, queimados em praças públicas e colocados os seus corpos para iluminar as praças. E aí eles desdenhavam da morte. Eles falavam o seguinte: olha, vocês não podem nos matar, porque para quem ganhou a vida, ninguém pode matar quem ganhou a vida. Ninguém pode matar. Vocês podem destruir esse corpo, mas me matar vocês não têm essa capacidade, porque só quem pode me matar é Deus, porque Ele criou a vida, Ele pode me aniquilar. Ele pode me enviar para um distanciamento dele, que é a morte eterna. Mas vocês não podem fazer isso. Vocês, governadores, o máximo que podem fazer é me torturar e matar esse corpo físico. Mas vocês não podem me matar. Então eles desdenhavam da morte. Mas isso tem a ver com o que estava dentro do coração deles. Eles só conseguiam permanecer firmes e inabaláveis diante dessas provações, porque o coração deles já estava firmes e solidificados na fé cristã, no que Jesus tinha acabado de falar. E muitos dessa época tinham acesso a João ou a Policarpo, que foi um discípulo de João. Então eles tinham acesso a testemunhas oculares ou a pessoas que conheceram os apóstolos. Então era algo muito mais vivo, muito mais rico, muito mais próximo, né, fisicamente falando. E é por isso que eles conseguiram viver isso. Eles conseguiram viver como pessoas que perderam o valor da vida. E perder o valor da vida, como eu falei no texto de João, não é você entrar numa depressão e não querer viver e querer morrer logo. Não é isso. É você enxergar a vida de uma outra perspectiva. É você acordar na segunda-feira e estar disposto a manter o foco no reino de Deus e perceber que a sua vida ela está aqui para ser perdida e não para ser ganha, porque a vida já foi ganha. Jesus já nos ofereceu a vida. Agora o que a gente tem que fazer é viver, trazer os valores do reino de Deus para cá, para que isso sirva de testemunho para outras pessoas e o máximo possível de pessoas recebam a Cristo, para que a gente tenha uma casa cheia quando Jesus voltar. E se a vida perde valor, não há medo desmedido da morte. E não há medo da incerteza do amanhã. Se nós vivemos com a vida no valor que ela deve ter, a gente não tem um medo exagerado da morte. A gente não tem um medo de incertezas. A economia pode quebrar, pode estourar uma terceira guerra mundial, que nós vamos permanecer fixos com os olhos na cruz. Por quê? Porque a gente caminha na palavra dele, como a gente cantou. Nós somos pessoas de uma fé inabalável. Nós somos pessoas de fé inabalável que caminham olhando para a cruz, não para o que está acontecendo. Então tudo pode piorar. E essa é uma possibilidade, irmãos. Pelo que está acontecendo, Rússia e China estão dando sinais de desavença cada vez maiores, que pode estourar uma terceira guerra mundial, que pode ser o início da tribulação descrita na Bíblia. Então as coisas podem piorar, é uma possibilidade. Pode não ser agora, as coisas podem dar uma melhorada agora, talvez a tribulação vá acontecer daqui 10 anos, 50 anos, não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. Porém, isso pode acontecer agora. E a grande questão é, como está o nosso coração? Como está a preparação do nosso coração para essa hora, que é a provação mais pesada que a gente vai passar. Então, se a vida perde o valor, não há medo desmedido da morte. E se
não há medo desmedido da morte, a gente vai conseguir viver Cristo. A gente vai conseguir viver como Paulo. Viver é Cristo. Então todos os nossos dias vão ser vividos para Ele. Por quê? Porque a gente não tem vida para ganhar, a vida já foi ganha. A gente não tem patrimônio para acumular, porque Ele já cuida de nós. Nós não precisamos acumular patrimônio para ter uma aposentadoria gorda, não precisamos. A gente tem que ser responsáveis, pensando, como a Bíblia diz, com prudência, no máximo a médio prazo, mas a gente não precisa, como muitas pessoas, de se preocupar com a nossa velhice, se nós vamos ter muitos bens, como aquele rico insensato da parábola de Lucas 12, para viver, comer, beber e descansar na nossa velhice. Não, isso não faz sentido. Deus, ele cuida do nosso dia a dia, ele cuida do pão do pão de cada dia. E nós temos que ter prudência, mas não precisamos levar isso a um nível de exagero. E por quê? Porque nós não tememos o amanhã. O amanhã pertence a Deus e nós confiamos em Deus. O amanhã ele vai cuidar. Mas esse perder o valor da vida, ele foi prejudicado na queda. Por quê? Porque nós temos um instinto natural de preservação da vida. Isso foi colocado por Deus para evitar com que as pessoas se aniquilem, se matem, porque só Ele pode tirar a vida, né? Ele é o dono da vida. Então, porém, depois da queda, esse instinto de sobrevivência foi desajustado. Por isso nós temos tanta dificuldade em morrer, em nos dispor a morrer. Por isso nós temos tanta dificuldade em fazer com que a vida perca o valor para nós, para que a gente viva Cristo. Porque depois da queda, esse instinto que foi colocado dentro de nós foi desregulado. Pensa numa pessoa com síndrome do pânico. Essa pessoa está numa situação patológica. Então ela enxerga situações que para ela são perigosas, só que na realidade não são. Ela vê uma pessoa passando, ela acha que a pessoa está perseguindo ela. Só que na verdade não está. Por quê? Porque a percepção dela está desregulada. A percepção de perigo dela está desregulada. Foi o mesmo que aconteceu conosco na queda, irmãos. O instinto de preservação da vida nosso, depois da queda, está desregulado. Então nós temos medo de coisas desnecessárias. Nós temos medo de passar necessidades, sendo que o próprio Jesus já preveniu: apenas busquem um reino, meus filhos, e vocês vão ser supridos nas suas necessidades, em Mateus 6:33. Mas por quê? Porque o nosso senso de instinto de preservação de vida está desregulado. Então, qualquer coisa que acontece na nossa volta, isso desestabiliza o nosso ser. Porque a gente acha que a nossa vida está em perigo, está em risco, mas não está. A gente precisa reajustar esse dispositivo dentro de nós para o que era antes da queda e não para o que é depois da queda. E concluindo, esse momento de grande abalo que a gente tem vivido, ele é decisivo, meus irmãos. Como as coisas podem piorar, esse é um momento decisivo. Por quê? Porque se a gente não se preparar agora, se a gente não estiver preparado, durante a tribulação, o risco de negarmos a Cristo é muito maior. O risco de negarmos a Cristo é muito maior. Então esse é o momento de revermos a nossa vida, de sondar o nosso interior e de deixar com que Deus nos abale, nos chacoalhe, para que Ele remova aquilo que é abalável e que permaneça apenas o que é inabalável. E aí sim, a gente vai conseguir passar pela tribulação, se essa for a vontade de Deus. A gente vai conseguir passar pela tribulação firmes e inabaláveis, para conseguir chegar diante dele, e como ele disse em Mateus 10:22, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se a gente for passar pela tribulação, nós vamos conseguir perseverar até o fim. E aí um grande dia nós vamos encontrar com ele, e ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, porque tem uma cama preparada para vocês, e vocês podem entrar
e deitar na sua cama, que já está preparada para vocês desde antes da fundação do mundo. E para que o coração seja mudado, irmãos, é preciso prática, é preciso exercitar diariamente espiritualmente. Pegar na Bíblia uma vez na semana não muda o nosso coração, meus irmãos. Jejuar só quando a gente for fazer um exame não muda o nosso coração. Frequentar demais lugares que prejudicam a nossa saúde espiritual não muda o nosso coração. Ofertar só quando sobra não muda o nosso coração. A gente precisa dar passos de fé. A gente precisa dar passos no escuro para que a nossa fé seja exercitada e a gente consiga trazer aquelas verdades intelectuais para o fundo do nosso coração. Só quando o nosso coração for convertido que nós vamos conseguir aplicar isso na nossa vida. Então é um ciclo. A gente só vai conseguir aplicar se o nosso coração for convertido. Mas o nosso coração só vai conseguir ser convertido se a gente praticar essas verdades. E começar em níveis mais baixos e ir aumentando gradativamente a dificuldade. Então, se você não pega na sua Bíblia, comece a pegar 5 minutos por dia. Se você só consegue ofertar quando está sobrando um recurso no final do mês, comece a ofertar R$10, R$20, uma quantia que talvez vai ficar negativo, ou talvez você não vai conseguir ter algo que você queria ter naquele momento, mas isso é um exercício e talvez você vai experimentar a provisão de Deus nessa fase, e isso vai te dando força a ir progredindo cada vez mais na fé. Então o coração só vai ser convertido se tivermos prática. E só praticando nós vamos ter um coração convertido. E só, gente, só quando essas verdades estiverem dentro de nós é que, de fato, nós vamos conseguir passar por essa tribulação, se essa for a vontade de Deus. Então eu queria orar e clamar a Deus para que nos ajude e nos abale, para que nós sejamos provados e que a gente consiga passar por esse momento de dias de fim. Então, ore comigo, onde você estiver. Paizinho, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra que o Senhor tem compartilhado conosco. Nós te clamamos, Pai, nós te suplicamos misericórdia. O Senhor tem nos abalado, o Senhor tem abalado a terra e nós queremos passar no teste, Paizinho. Então, revele a nós, Pai, aquilo que é abalável dentro de nós. Revele valores distorcidos, revele pensamentos, revele intenções que não condizem com aquilo que é inabalável, com aquilo que não tem a ver com o reino eterno de Deus, com o seu reino eterno, Pai. Nos ajude a nos arrepender, Senhor. Até isso nós te clamamos. Nos dá força para nos arrependermos, Pai, e consertar a nossa vida e reajustar a nossa vida, para que possamos estar com o coração preparado para o fim dos tempos, Pai, para aquilo que pode vir, porque pode piorar muito. Então nós precisaremos ser pessoas com uma fé inabalável, Pai. Nós precisaremos viver pela fé, literalmente, como a sua palavra diz. Então, abençoa a minha família, abençoa os meus irmãos, abençoa todas as famílias da nossa comunidade e estenda isso a todos os cristãos espalhados na terra, Paizinho. Por favor, fortaleça a sua igreja, fortaleça cada um de nós individualmente, para que possamos ter consciência e senso de fim e que possamos conseguir viver aquilo que Paulo nos ensinou, viver Cristo. E se tiver que morrer, não que a gente goste de morrer, não que a gente vai ter prazer e buscar o martírio, mas se tiver que morrer, Pai, que a gente enxergue isso como lucro, como um ganho, porque nós vamos receber um reino inabalável, um reino eterno, que nós não conseguimos mensurar quanto de alegria nós vamos ter ao estar do seu lado fisicamente, Paizinho. Então ajude, prepare a nossa comunidade, ajuste o nosso corpo, Pai, para que ele ande em harmonia,
ajuste pessoas, conserte pessoas, ajuste pensamentos, ajuste propósitos, ajuste posições estratégicas na sociedade, ajuste as coisas dentro de nós, Senhor. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso cabeça. Isso é o que nós te pedimos para este novo tempo que que já estamos desfrutando. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus queridos.